como vocês se uniram à equipe para escrever o livro? Foi a partir de um convite do professor Márcio Guerra, que é o idealizador dessa iniciativa. Ele me convidou o professor Álvaro, a professora Cristiane, e a partir daí, então, nós construímos esse projeto sobre a vida do Mário Helênio, que também se transformou num projeto de iniciação científica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na verdade, é um resgate que a cidade já devia ter feito há algum tempo ao Mário Helênio, que foi o maior jornalista esportivo de Juiz de Fora, um grande dirigente. Então, a ideia do grupo que se reuniu era fazer uma homenagem ao Mário Helênio e principalmente um resgate do maior jornalista que Juiz de Fora já teve. E como foi o processo de pesquisa para esse resgate dessa memória? Foi grande, demorou vários meses. Nós tivemos a possibilidade de consultar o arquivo pessoal do Mário Helênio, que está com a família. A gente consultou muitos jornais, a gente consultou documentos que estão na Funalfa, que estão guardados, e nós fizemos cerca de 40 entrevistas. Então, essas várias fontes que fez com que a gente conseguisse ter uma grande reportagem falando sobre Mário Helênio. Eu acho que esse livro pode influenciar os jornalistas esportivos mais novos, porque muitas pessoas não conheceram o Mário Helênio, não conheceram sobre a vida dele, o que ele fez de bom para a cidade. A gente fala Mário Helênio, só conhece pelo estádio e acha que foi só um incentivo ao futebol, mas na realidade não foi. O Mário Helênio ele incentivava qualquer modalidade esportiva, ele sempre apoiou, ele sempre quis o bem de Juiz de Fora. Ele era um apaixonado por Juiz de Fora, ele respirava Juiz de Fora, ele amava Juiz de Fora. Então, e a questão da ética, ele é uma pessoa muito ética, o modo dele trabalhar, isso tudo eu acho que os jornalistas, os radialistas atuais mais novos, devem conhecer essa história para saber que já existiram pessoas como o Mário Helênio. Eu sei que é difícil a gente arrumar uma pessoa, um profissional para substituí-lo. A gente fala que as pessoas são insubstituíveis, mas eu acho que o Mário Helênio é uma daquelas pessoas que jamais serão substituídas, mas que tem que servir de exemplo para os profissionais mais novos. O Mário ensinou para nós que o esporte não é só futebol. Ele era um profissional que falava e entendia de todos os esportes, de todas as modalidades esportivas, e tinha sempre na sua carreira a construção do seu perfil profissional a partir de uma palavra chamada credibilidade, que é muito importante nessa relação que ele tinha com as fontes, a forma como ele tinha de comunicar, de passar suas informações. Então são todas construções que eu acho que são importantes para aqueles jovens jornalistas que estão chegando agora no mercado e para aqueles que pensam em um dia também serem profissionais da comunicação. O professor Márcio Guerra, da Faculdade de Comunicação da UFJF, é um dos autores do livro Mário Helênio, a história do cronista esportivo mais jovem do Brasil. Márcio, por que escrever um livro sobre Mário Helênio? Porque era preciso resgatar a memória dele para aqueles que conviveram com ele, e era importante que as pessoas que não conheceram o Mário Helênio conheçam e saibam da dimensão e da importância, do significado dele para o jornalismo, para a história de Juiz de Fora. E qual a importância de o estádio municipal levar o nome do Mário Helênio no título? Porque é o maior espaço esportivo da cidade e por isso mesmo nada mais justo que ser dedicado ao maior nome do esporte da cidade. Na sua opinião, o que o Mário Helênio deixou de mais importante? De mais importante para mim, ele deixou o nome dele, porque é um nome que em qualquer lugar que você vá, que você o cite como jornalista, como pessoa, principalmente. Ele era uma pessoa estimadíssima na cidade, não há nada contra. Eu nunca vi uma pessoa falar um mal, uma coisa do Mário. Ele era maravilhoso, jornalista muito competente, né? Desde pequeno,
muito competente e muito simpático, muito amigo de todos os amigos. Uma pessoa fora de série. Olha, na minha carreira eu posso dizer que tudo, porque eu passei a gostar das modalidades esportivas. Eu me tornei também, além de cronista esportiva, radialista, jornalista, eu me tornei dirigente esportivo, presidente da Liga de Futebol, vice-presidente, me tornei árbitro. Acima de tudo, o legado de amor à cidade onde ele nasceu, o incentivo ao esporte de uma forma muito pedagógica. O Mário tinha uma visão muito ampla, para além dos resultados simplesmente dos jogos, né? Ele era um cara que incentivava demais a prática esportiva também na formação do ser humano. E o legado da comunicação de uma maneira geral, dessa questão da responsabilidade de comunicar, da relação com as pessoas, da disciplina e de fazer as coisas com prazer e com amor. Então a história dele é uma história muito rica sob o ponto de vista também de nos fazer entender as grandezas que estão ao nosso redor e de como que a gente tem que valorizá-las. Qual a importância, o que de mais importante Mário Helênio deixou para Juiz de Fora? Um legado de amor ao esporte, de amor à cidade, uma legião de jornalistas esportivos que aprenderam com ele. O Mosaico fica por aqui. Hoje você conheceu a história de Mário Helênio através de pessoas que conviveram e trabalharam com ele. Uma boa noite para você e até a próxima. Quando eu completei 50 anos de imprensa, de atividade na imprensa, uma pergunta que me era feita constantemente: Mário, valeu a pena? E eu sempre respondi que sim, que se eu tivesse um dia que começar de novo, eu queria começar da mesma forma que eu estou. Quer dizer, escrevendo em jornal, falando em rádio, mexendo no esporte, quer dizer, trabalhando e colaborando para que clubes e entidades sempre possam fazer o melhor possível para Juiz de Fora. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.